A palestra do José Ademir Menezes Alama, que atua na ANTAC desde 2010, na função de especialista em regulação dos serviços de transportes aquaviários e ocupa atualmente o cargo de chefe da Unidade Regional de Porto Alegre da agência no estado do Rio Grande do Sul. Ele é formado em Administração de Empresas, com habilitação em Comércio Exterior, pós-graduado em Desenvolvimento Gerencial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Por 20 anos, atuou em indústria de celulose do Estado, a qual utiliza o transporte fluvial para escoar seus produtos para exportação. Trabalhou por 9 anos na Caixa Econômica Federal, no desenvolvimento de produtos de crédito voltado à baixa renda e para pessoas jurídicas. Atuou também como servidor concursado na Agência Brasileira do Cinema e na Agência de Regulação de Serviços de Telecomunicação. Hoje, aqui conosco, fará um panorama do desenvolvimento da hidrovia Patos Mirim. Muito obrigada, Alama, seja bem-vindo. Fique à vontade, a gente só vai aqui passar o microfone lapela, sem fio, para que a gente possa se organizar melhor. Não, tranquilo. Estava escondido aqui no filme. Ok, tá ótimo. Ah, esse aqui é o meu. Tá, só um pouquinho. Diferente um pouco da forma como o professor Ícaro falou, eu prefiro ficar sentado, tá? Até porque, além de vocês ouvintes, a gente também tem o público externo pelo sistema de webconferência. Então, acho que eu sentado eu consigo ficar melhor posicionado, até para não dificultar muito o trabalho do câmera, né? Então, mas mesmo assim, gostei muito das palavras dele quando ele propõe a discussão em forma de mesa redonda, propõe a mandala como uma forma de interação do conjunto, né? E não uma coisa unilateral de alguém que está expondo só informações e vocês absorvendo. Então, ressalto isso que foi dito, proponho que essa interação aconteça efetivamente. Eu preparei uma apresentação, eu só queria aqui tirar essas garrafinhas. Bom, preparei uma... Acho que eu posso ir mais um pouquinho para cá. Preparei uma apresentação, então, dentro da pauta que o professor Ícaro propôs. E tão importante quanto trazer para vocês a ótica do órgão regulador, que tem uma ênfase burocrática assim, forte, porque se exige que a regulação tenha uma atuação burocrática, no sentido de assegurar o trato da coisa pública de forma transparente, de forma séria, de forma com legalidade. Trago aqui também uma visão desenvolvimentista, né? Que é o que eu quero explorar também. Então, a ideia dos meus 30 minutos, conforme combinei com o professor, de trazer uma explanação para vocês. Nesses 30 minutos, vou dar essa visão do órgão regulador, vou falar um pouco da visão da hidrovia, né? Os aspectos do desenvolvimento, o potencial que nós temos, alguns entraves, os números que nós temos hoje, a evolução dela, né? Para depois desses 30 minutos a gente pode abrir para um debate, abrir para uma discussão, abrir para questões e dúvidas que vocês tiverem. Eventualmente, se vocês tiverem alguma questão pronta, eu queria perguntar alguma coisa, pode interromper, a gente responde na medida que vocês tiverem interesse. Acho que o
O nome ficou bem extenso da minha palestra, porque eu fiquei pensando como é que eu denominaria esse evento. Então, traz justamente, além do enfoque regulador, essa coisa de como usar esse potencial para conectar as comunidades e para desenvolver o nosso Estado. Essa é a proposta da minha fala nos próximos minutos, tá? Aqui, então, ver se eu consigo avançar. É o Enter? Setinhas. Setinhas. Esse pra frente que vai. Acho que... Pronto. Todo mundo enxerga bem aí no fundo? Ótimo. Bom, nessa fala eu preparei seis blocos que eu queria rapidamente abordá-los. Tá? Vou falar sobre a necessidade de uma mudança cultural que nós temos em relação aos preconceitos que nós temos no setor aquaviário. Vou explicar ou trazer para vocês uma explicação do porquê regular o transporte aquaviário no país. Vou falar um pouco do governo federal, a governança que nós temos hoje no setor, né? Vou trazer um panorama aquaviário no Rio Grande do Sul. E entro também um pouco nesse panorama hidroviário, um pouco na questão hidrovia, porto e infraestrutura, né? Denominei também conexões e desconexões. E fecho, então, com uma visão sobre a sustentabilidade da hidrovia. Ok. Eu gosto de começar a minha apresentação com essa imagem. A xícara mental do Mestre Zen ajuda nessa ruptura de paradigmas, nessa ruptura de bloqueios mentais. Tem uma historinha que conta, que interpreta essa imagem. O Mestre Zen convida um dos seus discípulos para passar alguns ensinamentos. E eles estão conversando e chega a hora do chá. O mestre pega o bule, né? Serve então o chá para o seu discípulo, a xícara enche e ele continua servindo. Derrama no pires, na mesa, continua escorrendo. Quando derrama no chão, o discípulo, mestre, o senhor tem que parar de servir. Está derramando, não está mais indo para a xícara. Quando ele diz isso, aí o mestre então para de servir, diz: muito perspicaz de tua parte. O mesmo pode acontecer com você. Se você não for capaz de esvaziar sua xícara mental para receber os ensinamentos, a informação que eu estou passando, ela também vai transbordar da mesma forma com o chá. Então tem às vezes eu me confundo que tem que conectar aqui. E tem uma moral da história. Então, para a gente adotar novos modelos, implica que a gente esvazia a nossa xícara mental para receber as informações e também para se desfazer de certos preconceitos e concebidos. Bom, e eu começo nessa questão da cultura falando da evolução que nós temos no país em termos hidroviários, né? Em termos do setor aquaviário como um todo. Nós temos os paradigmas de décadas, né, no país, que criou então um rodoviarismo exacerbado, né? Permitiu que houvesse uma série de desinvestimentos, uma saturação do nosso sistema viário como um todo, né? Nós tivemos, ao longo desses últimos 50 anos, uma série de desestruturações e desregulamentações do setor, e nós tivemos também, a maioria desse período, salvo algumas exceções, caracterizada por uma ação muito imediatista do governo. O governo de plantão tinha planos para aquele horizonte da sua gestão, sem uma visão de longo prazo. Então nós precisamos sair desse modelo e ir para uma nova proposta, que envolve então um equilíbrio maior da nossa matriz de transportes, um equilíbrio entre os modais. Nós precisamos ampliar os investimentos, sejam eles públicos ou privados, né, para ampliar, ter mais expansão desses investimentos. Nós precisamos, é fundamental termos marcos legais estáveis e instituições fortes.
E, principalmente, nós precisamos substituir a visão imediatista do governo que está enxergando seu mandato por uma visão de longo prazo. Nós precisamos enxergar gerações futuras nos projetos que a gente está fazendo, né? E essa é a proposta de se ter uma visão de Estado e não uma visão de governo. Bom, por que regular o transporte aquaviário? Nós temos um país com dimensões fantásticas, né? Nós temos uma área total de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos aí um litoral com 8.500 quilômetros de extensão. Nós temos um PIB também que representa a 7ª economia do mundo, na casa de 2, dependendo do valor do dólar, né? Na casa de 2, 3 trilhões de dólares, de acordo com o Banco Central. Nós temos uma via marítima que escoa 98% das nossas exportações e recebe 90% das nossas importações. Nós temos aí quase 21 mil quilômetros de vias interiores economicamente navegáveis. E temos uma movimentação portuária também significativa, que já ultrapassou a casa de 1 bilhão de toneladas ano no país. Esse conjunto constitui um conjunto de bens públicos valiosos que precisam ser administrados e permitido o acesso universal, isonômico, com equidade, de uma forma bastante séria. Por isso, a necessidade de ser regulado. Além disso, também, e dentro desse conceito, a Constituição Federal, no seu artigo 20, traz lá os conceitos e as definições do que são bens da União. E aí relaciona, então, quais são os bens que pertencem à União. Via de regra, são bens da União em relação a águas, as do Estado são residuais, né? Então, aqui tem águas e terrenos de seu domínio. Se você tem um rio que banha 2 estados, que vai ou vem do território estrangeiro, vai ser uma água da União. As outras águas são do Estado, como eu comentei. Não sei se precisa ler tudo, mas temos lagos, rios, correntes de água, terrenos marginais, as praias fluviais dessas águas, as ilhas marítimas e fluviais, as praias marítimas, as ilhas oceânicas, as costeiras, os terrenos de marinha, o mar territorial, são os bens da União definidos na Constituição Federal. Depois, lá na frente, eu vou destacar assim, por que estou fazendo essa, embora possa ser do conhecimento de alguns aqui, mas essa ênfase na classificação dos bens. Como competências, nós temos também a Constituição Federal definindo quais são as competências do governo federal, quais são as competências dos estados e dos municípios. E lá diz, no artigo 21, diz que compete à União explorar direta ou indiretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites do Estado ou território. Também está na Constituição Federal a competência sobre portos marítimos, fluviais e lacustres. Mas o que é regulação? Então, acho que isso é importante também fazer um apontamento de uma definição que encontrei na internet, achei legal de trazer isso na apresentação, que nada mais é do que um conjunto de técnicas ou ações multidisciplinares aplicada a um produto, processo, sistema, organização pelo qual se busca alcançar. E aqui que vem a estabilidade, a isonomia, a equidade, a conformidade continuada de um comportamento almejado e pré-estabelecido. Um exemplo, um marco regulatório que eu vou abordar no nosso marco legal de 2013, que trouxe bastante novidades em relação ao setor aquaviário. Bom, e aí uma síntese que em transporte e logística, então, a regulação é a busca da maneira ótima desse fluxo de passageiros, de carga e de veículos. Na questão da governança em transportes e ANTAC, aqui também trago uma estrutura do organograma federal,
onde tem lá, hoje, o governo federal decidiu juntar as 3 áreas, os 3 modais, dentro de um ministério, que é o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e estruturou então as secretarias que antes, o ano passado, era uma secretaria de portos com status de ministério. Hoje é uma secretaria de portos que cuida desse segmento vinculado ao ministério. Aqui eu vou fazer uma ênfase no transporte terrestre e aviação civil, só vou citar, que está dentro da estrutura do nosso ministério, né? Mas o transporte terrestre tem uma interface importante por conta do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que tem um papel importante executivo de intervenções com obras, com ações executivas dentro da hidrovia, né, no país inteiro e também no estado do Rio Grande do Sul. Bom, na Secretaria de Portos, então, que é a estrutura que cuida do setor aquaviário brasileiro, nós temos lá, então, os portos marítimos, fluviais e lacustres no país inteiro. São 37 portos organizados, portos públicos. Praticamente a metade deles administrados indiretamente pela União por conta de companhias docas, e temos também portos delegados aos estados, né, a outros entes da federação, para serem administrados indiretamente, e que constituíram administrações portuárias, né. Aqui é importante, temos também uma instituição chamada Conaportos, que é um órgão nacional, e que participam vários outros ministérios e que dão esse suporte na discussão de diretrizes de ações na área portuária. É importante aqui mencionar também, eu falei no DENIT, nós temos uma estrutura que cuida da hidrovia, que é vinculado ao DENIT, que é a HSU, né, que é a Administração Hidroviária do Sul, que também tem intervenções no aspecto assim, executivo, né, de orçamento e de investimentos, e que está vinculado ao DENIT. E do outro lado, aqui acho que é importante fazer uma divisão na atuação, porque a ANTAC, e aí chamei também a agência reguladora NTT e a ANAC, com as ações específicas, setoriais de atuação desses outros 2 órgãos, junto aqui para mostrar para vocês uma distinção relevante aqui. Você tem nessa estrutura um enfoque executivo, um enfoque de poder concedente, que define diretrizes, que define regulamentos, que define orçamento, que formula e implementa a política pública, na sua essência, né? E, de outro lado, você tem uma competência regulatória dos órgãos dessas 3 agências na área de transportes, que cuidam desses 3 modais, e que tem, basicamente, um enfoque regulatório, um enfoque de fiscalização e de apoio na implementação da política pública. Então, essa distinção, às vezes, quando eu vou como ANTAC em alguns eventos, o pessoal, mas nós precisamos intervir na hidrovia para melhorias. A ANTAC tem dinheiro? Não, a ANTAC não tem orçamento para fazer intervenções. Mas nós temos essa visão, uma vinculação, não subordinação ao Ministério dos Transportes, e com essa ação regulatória. Bom, e como é que está estruturada a ANTAC hoje? Nós temos, então, uma sede em Brasília e temos 14 unidades regionais distribuídas na costa inteira, litoral, praticamente, né, na costa do mar. E temos também nas fronteiras terrestres algumas unidades que atuam justamente na navegação interior também. E a ANTAC recentemente definiu a estruturação de postos avançados. Então, nos principais portos do Brasil foram criados então postos avançados com a lotação
de especialistas, de técnicos nessas unidades, para ficar mais presente, para dar um apoio e uma atuação mais direta junto à autoridade portuária e aos problemas do dia a dia do porto, né? Na sede, também, recentemente, nós nos estruturamos por processo. Então, foram criados, basicamente, 5 processos dentro da ANTAC hoje em Brasília, que é por onde são desenvolvidas as ações da agência. Nós temos um processo de outorga, onde saem as autorizações para as empresas de navegação, para terminais que vão serem implantados, para portos organizados que vão ser delegados, para estruturas de administração dos portos. Nós temos uma área de regulação, uma superintendência de regulação, que ela trabalha em cima dos normativos e de toda a carga normativa que o órgão regulador estabelece, a partir da Constituição e a partir das leis definidas no país. Nós temos uma área de fiscalização, que é onde está vinculada a unidade regional de Porto Alegre e as outras 13 unidades, junto com os postos avançados, que então definem as diretrizes. Nós montamos um plano plurianual de fiscalização para atingir todo esse público regulado pela ANTAC, que se desdobram depois anualmente em programas ou plano anual de fiscalização, e a gente, na medida que a gente verifica que o regulado, que aquele fiscalizado, tem tido uma boa prática, tem tido um bom desempenho, uma conformidade, a gente tem pulado o ano seguinte para trabalhar com mais efetividade na nossa fiscalização. Temos uma área de estudo também, que é a unidade que trabalha a questão das movimentações, das tarifas, dos fretes, do anuário estatístico. A ANTAC é uma referência, assim, em termos de informação estatística do setor aquaviário, tanto internamente quanto internacionalmente. E administrativo, que é o que dá apoio a essa estrutura para que ela opere, né? Bom, a ANTAC definiu uma missão, né, de assegurar à sociedade a adequada prestação de serviço do transporte aquaviário, de exploração da infraestrutura aquaviária e hidroviária, né, garantindo, então, a competitividade, e que movimentou carga, que informou a ANTAC essa movimentação. E no Rio Grande do Sul nós temos 514, então, quilômetros desse conjunto ali, que gira em torno de 750 sob gestão da SPH, mais 150 da HSU, comentei, da Administração Hidroviária, já em torno de 900 quilômetros de vias hidroviárias. Nós temos 514 efetivamente ou economicamente navegadas. 2015, tá? Esse dado. Bom, aqui é importante destacar uma evolução também por região hidrográfica. Aqui a gente tem um apanhado aqui das principais que eu mostrei antes. Lá dá para a gente ver na região norte, então, a grande concentração. Se vocês olharem a espessura daquela linha com os pontinhos vermelhos lá, que são os terminais, os pontos de movimentação, você tem lá de 35 milhões a 41 milhões de toneladas movimentadas, né? E aí você tem aquela primeira convenção ali em cima, você tem uma distribuição do volume, né, de acordo com... No Rio Grande do Sul, ali, aquela espessura da linha azul, que representa, então, a ligação do centro do estado, lá do Jacuí, Itaquari, até o porto de Rio Grande, eu diria que está em torno de 2, eu não sei se fica no 2.500 a 7,5 ou do 7,5 aos 15 milhões, mas está na faixa dos 7 milhões, né? Então, ali só para vocês terem uma ideia do volume de movimentação. E o que chama a atenção nesse painel, que trata do fluxo do transporte aquaviário em trechos hidroviários de 2015, é essa evolução em que eu tenho um comparativo 15 e 16, em que a gente vê
em algumas regiões, ali eu tenho todas elas, Amazônia, Tocantins, Paraná, Atlântico Sul e o Paraguai. A gente vê em algumas delas uma queda considerável na movimentação de cargas, né? E o Atlântico Sul, o Rio Grande do Sul, tem justamente um movimento maior de todos na mudança na comparação 15-16, onde nós tivemos um aumento de 14,4% na movimentação de cargas. E isso que alguns operadores começaram a funcionar no final do ano, no segundo semestre, o que nos deixa assim convictos de que agora em 2017 esse percentual vai aumentar ainda mais. E que já imagino que esteja beirando aos 20% do salto de movimentação dessa carga, mas aguardaremos para ver os dados que eles vão mostrar. Mas um crescimento da movimentação, especialmente de celulose e de madeira, que é um projeto de movimentação significativa, que explica então parte desse salto de quase 15% aí no ano. Bom, na questão dos portos, então, como eu comentei, nós temos 7 marítimos e fluviais, nós temos 192 instalações portuárias privadas, sendo 19 ETCs, 16 instalações portuárias sob registro, que é uma instalação mais simples. Nós temos duas instalações portuárias para turismo e nós temos 155 terminais privados, né? No Rio Grande do Sul são 18. Eu trouxe esse número mais para dar uma mostra para vocês de uma comparação do estado com o restante do país. E na infraestrutura, aqui é a terceira ponta que eu ia aqui abordar. Nós temos, então, 3 instituições aqui que atuam no setor. Nós temos a SPH, agora em extinção, com a Supreg assumindo a gestão das hidrovias e dos portos de Porto Alegre, Pelotas, Cachoeira e Estrela. Nós temos, então, algumas das principais atividades a cargo dessas entidades, ou autarquias estaduais, que o governo criou para atender, então, a delegação dos portos. Ela constituiu a SPH e a Supreg, a Superintendência Esportiva Rio Grande, que já é conhecido da universidade. Então, as ações em termos de hidrovia, intervenções no canal de acesso do Porto de Porto Alegre e dos terminais, envolvendo dragagem, sinalização e balizamento. Ele tem um papel também de poder concedente, quer dizer, na outorga daquilo que é competência do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a navegação intermunicipal, não é da ANTAC. Então, é do Estado. Então, ela tem essa competência. E tem uma competência também regulatória na questão da regulação da navegação intermunicipal. E aí tem um exemplo da navegação de travessia Porto Alegre-Guaíba, que também é um exemplo emblemático, que eu acho assim, de mudança de paradigma em relação ao transporte aquaviário. Você tinha lá uma prestação de serviço há 40 anos atrás, que ficou muito tempo paralisada e agora retomou há alguns anos, começou em 2011, tem demonstrado assim, um sucesso importante na região, uma alternativa de deslocamento importante, que é o catamarã, lá em Porto Alegre, para Guaíba. E nós temos também a Administração Hidroviária do Sul, vinculada então ao DENIT, agora, né, que cuida então do Rio Taquari, na dragagem, sinalização, balizamento e a eclusa de Bom Retiro do Sul. Nós temos eclusas no Rio Jacuí, que ficam sob a responsabilidade da HSU. Nós temos as intervenções e os estudos no canal São Gonçalo, que é também da HSU, e a hidrovia Uruguai-Brasil, que também está sob o encargo da HSU, na questão executiva, né?
E nós temos a Universidade Federal de Pelotas, o Ministério da Integração, ainda com um saldo de uma estrutura criada nos anos 70, que acabou ficando responsável pela Eclusa, que é uma estrutura para a universidade e para o Ministério da Integração complicada de gerenciar, né? Bom, desse cenário e do trabalho que a unidade regional, desde 2010, quando ela foi criada, vem fazendo, a gente acumulou assim, uma boa experiência, digamos, na gestão portuária do Rio Grande do Sul, né? Em função da atuação junto com as autoridades portuárias, e em função do apoio, do trabalho junto a esses atores, a gente acumulou algum conhecimento que eu entendo relevante, né? E então eu estruturei em dois blocos. Eu chamo de desconexões e depois vou tratar então das conexões dessa relação, porque não existe porto sem hidrovia, a hidrovia não tem finalidade se não tiver um porto ao seu final, ao seu destino, na sua origem, e assim por diante. E a infraestrutura que precisa viabilizar essa operação. Então nós temos, uma das desconexões não é só problema gaúcho, é um problema nacional da nossa matriz de transporte, é o desequilíbrio que ela carrega, e que isso é agravado ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma queda significativa dos investimentos em infraestrutura em relação ao PIB ao longo dos últimos, sei lá, 30, 40 anos. Isso vem decaindo bastante, né? Nós temos, nessa época de crise agora, recursos orçamentários escassos na área executiva para a implementação. Nós temos um problema fiscal sério no estado do Rio Grande do Sul, que dificulta ainda mais essa situação. Como desconexão ainda nós temos a concorrência com o modal rodoviário, né, que por nosso estado tem uma característica de distâncias médias. Você tem uma malha rodoviária razoável, tá? Tem o custo dos pedágios, tem os problemas das rodovias, mas comparando com os outros estados, que a gente está vendo até recentemente pela imprensa, a nossa malha rodoviária é muito boa. Então, as restrições que a hidrovia acaba enfrentando, muitas vezes é mais fácil você jogar em cima de um caminhão, dar uma nota fiscal para ele, a carteira de habilitação e um vale pedágio, e ele vai aonde precisa, rápido. A hidrovia enfrenta essa concorrência, e aí é preciso trabalhar bem essa questão da competitividade da hidrovia, no sentido de facilitar, de racionalizar o seu processo, para que ela tenha maior competitividade. Nós temos também uma confusão patrimonial e gerencial do governo do estado em relação aos seus bens e às suas competências, né? Acabam focando em coisas que não são da competência federal, e aí gastam uma energia naquilo e depois acabam sendo penalizados, autuados pelo órgão regulador, porque não deu a atenção para o problema, para a questão. Nós temos, em função dessa estrutura que eu mostrei para vocês ali, alguns sombreamentos, né? Quando você tem vários órgãos fazendo alguma coisa, acaba que eles não deixa para o outro e acaba não fazendo direito, ou várias pessoas fazendo a mesma coisa, você não tem um resultado satisfatório. Então, eu falei da sobreposição. Você tem o governo do estado, então, criou autoridades portuárias por conta do cumprimento do convênio de delegação desses 5 portos, mas essas autoridades portuárias, a gente viu ao longo do tempo que elas têm uma série de limitações, têm dificuldades de autonomia. Uma autarquia não é um modelo, eu entendo assim, não é um modelo adequado para a gestão econômica de um porto, por conta das suas características públicas, né, burocráticas, de licitação, de contratação de servidores. Aí você tem uma estrutura deficitária, com pouca gente, que para comprar às vezes uma lata de tinta para pintar um portão tem que fazer um processo gigantesco de aprovação. E isso tudo dificulta bastante
o entendimento da ANTAC, do poder concedente, é que você tenha uma estrutura gerencial como autoridade portuária mais flexível, com maior autonomia, com recursos próprios, que aproveite a receita. Aqui no estado a gente tem o problema do caixa único, a receita é federal do porto e ela vai para o caixa único do estado e depois a administração portuária tem que vir com um PIRES pedindo receita que originou da atividade dele, da eficiência ou ineficiência dele, para fazer coisas dentro da área portuária ou da atividade portuária. Nós temos o conflito de competência regulatória, tá? E aí a questão do entendimento dos bens e das suas competências. A AGERGS, que é a Agência Estadual de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul, tem entendimento que algumas travessias são de competência deles. Recentemente a gente está enfrentando conflito, começou um conflito em relação a São José do Norte, que ficou bastante tempo sob a gestão da agência estadual e que agora, numa mudança da legislação da ANTAC, ficou clara a definição da ANTAC sobre as travessias em região de fronteira. E isso está sendo agora discutido, vai ser equacionado em relação a qual a competência correta. E a burocracia do setor aquaviário também é um entrave importante dentro do setor. Bom, também tem coisa boa, né? Não vamos falar só tem problema aqui. Nós temos um histórico bastante complicado e que precisa ser revertido. Mas nós temos boas novas, digamos assim, né? Então temos uma revisão do marco legal em 2013, a Lei 12.815 trouxe algumas mudanças no setor portuário em relação à legislação. Acho que uma das mais significativas é a questão da carga própria. Antes tinha restrição de um terminal de uso privado de movimentar a carga de terceiros, hoje já é permitido por lei, né? Então você tem aí uma estrutura, uma economia crescendo. A gente prevê aí que nos próximos 20 anos essa movimentação de 1 bilhão chegue a quase 2 bilhões de toneladas. Então você precisa de estrutura para escoar todo esse produto, né? 1 bilhão de toneladas de carga realmente é um volume grande. E aí você tem então com essa mudança, a possibilidade de novos investimentos portuários, novos terminais, melhoria nos portos, aprofundamento, navios maiores. Você tem uma escala diferenciada para atender. Com isso, com base nos planejamentos que existem hoje, como o Plano Nacional de Integração Hidroviária, o Plano Nacional de Logística e Transportes, o Plano Nacional de Logística Portuária, que é o PNLP, e o Plano Geral de Outorga, são alguns dos instrumentos que hoje o poder concedente, o governo federal, o ANTAC, vem se debruçando e trabalhando na organização e no direcionamento no médio e longo prazo dessas estruturas. Você tem otimizações de processo, né? Você tem a iniciativa de empreendedores privados, e aí, como o professor Ícaro falou, tem a questão, o enfoque econômico que vai atuar, vai fazer o capital privado entender que, eu não consigo duplicar a hidrovia para atender a minha carga. Eu dupliquei a carga, mas a rodovia continua com a mesma limitação. Então, o que o empreendedor privado está vendo é que, para ele fazer uma duplicação daquela via, é mais fácil ele levar por água. Então a hidrovia praticamente está pronta, com algumas adaptações da embarcação ou algumas intervenções. A estrada d'água ela já existe, né? Você vai ter alguns gargalos nesse percurso, mas ela está lá pronta para ser utilizada. E vai silenciosa, porque ao tempo que o caminhão muitas vezes vai gerando acidentes, vai com sobrepeso, vai com um volume excessivo, estragando a estrada, causando mais poluição, matando gente, um custo social enorme. A hidrovia, o barco, ele vai silencioso e a comunidade praticamente não percebe a sua operação, né? A questão do uso múltiplo das águas, que é uma discussão importante também. Agora saiu uma legislação que obriga a questão da construção de eclusas
na questão das barragens, dos reservatórios para geração de energia elétrica, né? Então, você tem uma discussão que até bem pouco tempo na priorização dos usos da água, de sedentação, de energia, de agricultura e assim por diante, a hidrovia ou o transporte hidroviário ficava lá atrás na fila. Então, esse conceito ele precisa ser resgatado, ele precisa ser melhor articulado. E a gente percebe que isso vem sendo feito de alguns anos para cá. E, por conta desses problemas, a gente entende que os portos federais gaúchos, né, sob gestão do governo estadual, precisam se reinventar. De alguma maneira, agora a gente vê uma iniciativa do governo do estado por uma necessidade da crise fiscal, está reestruturando órgãos, reestruturando entidades, está reorganizando a sua estrutura para atender esse convênio de delegação. A gente espera que essa reinvenção gere os elementos necessários para ter uma boa gestão, para ter uma gestão eficiente dessa estrutura e desse potencial. Aqui eu trago, então, alguns eu já comentei no decorrer da minha apresentação, mas trago 3 casos de sucesso que eu vejo nos últimos anos e mais recentes também, em relação ao setor hidroviário. Tá? Começo lá em 2011, nós tivemos aí a grata satisfação de retornar, então, a travessia do catamarã em Guaíba e Porto Alegre. Eu utilizo para trabalhar, eu moro em Guaíba e vou para Antac, que fica no centro, ali desembarco no porto, quase no subsolo do prédio onde tem o escritório da Antac. Agora a gente tem a expectativa de se mudar para a área do porto, né, com a estrutura que vai ser construída lá. Então já vou desembarcar praticamente dentro do local de trabalho. Então considero que o conforto, a estrutura, a embarcação, a prestação de serviço que é regulado pelo Estado, que foi concedido pelo Estado e regulado pela agência estadual, ele atende bem, exceto o preço da passagem, que eu acho um pouco salgada, o resto eu acho que está muito legal o serviço de travessia. Nós temos então a ampliação do transporte fluvial de celulose Guaíba-Rio Grande, né, e agora, de outubro para cá, com frete de retorno com toras de madeira, então tirando uma quantidade grande de caminhões da estrada e vindo, como eu disse, silenciosamente pela hidrovia, né, com o terminal da CMPC Celulose Rio Grandense. E outro projeto também que já está em operação, que acho que é muito interessante também, e que se retoma ele, em 2009 ele foi paralisado por questões de inviabilidade econômica, né, que é o terminal de containers lá de Santa Clara, que é um terminal que fica no polo petroquímico. Foi construído, para vocês terem uma ideia da riqueza do nosso potencial, foram construídos 7,5 km de canal artificial para passar os navios que levam produtos químicos da Braskem. E agora vai compartilhar essa estrutura para transporte de containers semanal, regular, de Rio Grande, lá de Triunfo, né, até Rio Grande. Que é um modelo, assim, um exemplo bem moderno, um case para vocês terem conhecimento. Bom, e aí, fechando então a apresentação e falando no tema principal, que é a questão da sustentabilidade, né, vocês veem aí as vias entupidas, né, congestionamentos e todos os problemas que a nossa infraestrutura rodoviária ou infraestrutura viária já tem dificuldades para atender, especialmente nos grandes centros. E que não vai ter recursos nem capital disponível para você duplicá-la. Então, a solução, que é a imediata, é você usar as hidrovias. Com isso, a gente vai estar aliviando toda essa carga, ou boa parte dessa carga, que hoje tumultua as nossas rodovias.
Então, investir em hidrovia é investir em sustentabilidade, é investir em conectividade e é investir em desenvolvimento regional. Tá? Eram essas as palavras que eu tinha. Tá? Abro, então, para a gente fazer uma conversa e esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham. Pela nossa questão de transmissão, né, pela FURG TV, eu gostaria que cada um que fosse fazer um questionamento, eu vou entregar o microfone, falar seu nome, e fizesse seu questionamento. Não sei se alguém gostaria de... Se tem alguma pergunta, José Alama, alguma colocação. Bom dia. Professor João Nicolodi, aqui do Instituto de Oceanografia da FURG. Uma pergunta, fiquei com uma curiosidade durante sua apresentação. A que fatores o senhor que fatores o senhor coloca como responsável por aquele aumento identificado de 14%, 15% digamos assim, de evolução desse modal aqui no Rio Grande do Sul entre 2015 e 2016? Quais seriam as causas principais, né, para um aumento tão significativo? Boa tua pergunta. Na verdade, já existia, né, esse transporte. Ele atendeu agora uma mudança significativa na escala de produção da empresa. E ela já tinha uma prática hidroviária de transporte, por entender as vantagens econômicas, ecológicas e sociais desse meio de transporte. Na verdade, o empreendimento originário, lá em 1970, ele já tinha essa concepção de instalação na margem do rio para aproveitamento do potencial, do manancial que tinha, né? Tanto porque a celulose ela precisa de muita água no seu meio produtivo, né? Ela é toda conduzida por meio líquido, né? E também enxergou nesse projeto estrangeiro, um projeto norueguês na época, a estratégia de você se localizar na margem do rio, né? O que aconteceu agora desse salto, e que eu atribuo que é maior, como comentei, foi uma decisão da empresa, de uma origem, né, de projeto, e de ampliar essa sua produção, a decisão estratégica de negócio, e incentivar ainda mais os ganhos que ela já tem de escala no transporte hidroviário. E agora a novidade, que eu acho que é legal e que é o salto mesmo, e também pela visão hidroviarista de alguns dirigentes dessa empresa, estão fazendo agora a exploração florestal, convergindo para o Porto de Pelotas, que também estava um porto sucateado, um porto abandonado, com uma carga pífia anual, agora alavancando para mais de 1 milhão de toneladas ano, né, de movimentação de toras de madeira. E aproveitando, então, o retorno da embarcação que voltava vazia. Um excelente negócio, uma coisa assim de escala, de ganhos de escala importantes para o empreendedor, e que foi uma decisão estratégica dele de ganhar dinheiro, né? Eu acho que essa visão de você... E hoje a gente vê algumas entidades batalhando muito pela questão de trazer novos projetos industriais para a margem do rio, justamente para aproveitar esse potencial, né? Porque hoje, como eu comentei das distâncias médias que nós temos, se você for dar tombo na carga e você ficar, sei lá, 100 km da água, aí eu gosto muito da hidrovia e quero... Aí você tira da fábrica, bota num caminhão, tomba na embarcação, depois a embarcação vai fazer eventualmente outro tombo, dependendo do movimento que ela vai fazer. Vai para o armazém, descarrega, bota no caminhão de novo e leva para lá. Essa costura, ela inviabiliza bastante o negócio, mas quando você tem o projeto à margem do rio, já facilita bastante. Osmar Meller, do Instituto de Oceanografia. Alama, na tua apresentação tu falasse ali da hidrovia Brasil-Uruguai, que tá sob a jurisdição da Agasul. Como é que é a situação dessa hidrovia hoje, né? Os estudos que foram realizados
e a viabilidade dela ser iniciada. Eu tenho uma segunda pergunta, que é uma curiosidade, que é a questão, o conflito Porto-UFEPEL no São Gonçalo. Tá, ótimo. Tá, até foi boa essa pergunta, professor, porque aí o próprio professor Ícaro tinha comentado, né, fez uma ênfase disso na questão do acordo Brasil-Uruguai e tal, da hidrovia, e eu acho que eu passei muito superficialmente, assim, então a sua pergunta resgata esse tema, que eu acho importante. Bom, o Brasil assinou um acordo ainda no governo Dilma, né, em várias áreas, transporte, telecomunicações e tal, facilitações, assim por diante. E a ANTAQ tem uma atuação junto com o Ministério das Relações Exteriores, porque a parte do transporte é uma competência, o transporte aquaviário é uma competência da ANTAQ estar presente junto a outros organismos internacionais. O transporte marítimo envolve uma série de acordos com outros países, e a ANTAQ tem essa competência também para articular e avaliar a questão desses acordos. A gente tem informação de que o acordo foi assinado, e foi agora, como é que se chama, quando o Congresso sanciona, eu acho, não sei se o termo certo é sanciona, mas o Congresso aprovou, né? Isso agora tem os desdobramentos legais disso, né, de órgãos de Ministério das Relações Exteriores, e isso na parte de relações exteriores, digamos assim, da chancelaria, né. Aí eu dividiria em duas partes, uma parte executiva, que é as ações da AGASUL, que é um órgão vinculado ao DENIT, e que tem esse enfoque, orçamento e gente para cuidar desse acordo Uruguai-Brasil, né? Na verdade, se pensa em utilizar... E aí tem a questão da executiva, do orçamento, e a questão regulatória. A regulatória é da ANTAQ, porque quando você trata uma navegação, e ela saindo de qualquer lugar do país, e indo para um território estrangeiro, no caso do Uruguai, a competência para autorizar e para regular a atuação daquela empresa é federal, então passa a ser da ANTAQ. Então nós temos a competência para autorizar as empresas de navegação que tenham interesse em fazer esse transporte de carga Uruguai-Brasil, Brasil-Uruguai, né? Já autorizamos algumas empresas a operarem nesse trecho, mas infelizmente, como essa discussão se arrasta por muitos anos, né, a questão da hidrovia, que ela não deslancha, né, tem alguns pontos críticos, né, que precisam de intervenção para fazer dragagem, que é o canal do Sangrador, no canal de São Gonçalo. E isso dependia de um estudo ambiental, que foi conduzido pela própria AGASUL também, né? Esse estudo ambiental está pronto, foi analisado o tipo de embarcação adequada, foi analisado os produtos, foi feito um estudo bem consistente de utilização da hidrovia. Mas isso agora depende também de recursos federais para fazer as intervenções. Então, tinha-se ideia de que, com a licença na mão, iria se aproveitar os orçamentos que o governo tinha disponibilizado como política pública para fazer a intervenção, construção de terminais e intervenção de dragagem nesses pontos críticos, alguns pontos da Lagoa, no lado brasileiro, e outros no canal, no Sangradouro, e assim por diante. Então, esse processo ainda não aconteceu, né? Então, nós estamos na expectativa, como órgão regulador, de que isso seja levado adiante, né, pelo Executivo. Mas eu acho que com as dificuldades orçamentárias, com o déficit fiscal, com as dificuldades da União, eu acho que isso tende a ficar em compasso de espera. E a gente até já teve assim, decisões das empresas autorizadas pela ANTAQ de como elas só estavam sendo cobradas pelo órgão regulador, e não havia a viabilidade da embarcação passar, né? Eles acabaram pedindo a suspensão da autorização até que fosse definida a viabilidade operacional da via, né?
Então, hoje nós tivemos, alguns meses nós tivemos uma decisão de uma EBN que, digamos assim, jogou a toalha porque o governo não viabiliza o investimento público para fazer a dragagem e ela não consegue operar. Mas ainda assim fica sendo fiscalizada, fica sendo regulada, fica sendo cobrada pelo Estado, né, brasileiro, de ações, das suas ações, por ter essa delegação, essa autorização. E isso é um fator complicador para o... Nós estamos na expectativa de que, assim que melhorar a questão dos recursos, que isso seja priorizado pelo governo federal, pelo Ministério dos Transportes, essa navegação comece a ocorrer, né? Hoje, diria que tem mais interesse do Uruguai do que do Brasil, né, em relação ao escoamento das cargas, mas é uma questão de viabilizar. O Uruguai também teve dificuldades na época, pelo que nós tomamos conhecimento, de fazer as intervenções que precisavam fazer no lado uruguaio da Lagoa Mirim, que ela está 47% no Brasil e 53% em território uruguaio. E eles estavam com dificuldades, queriam que o governo brasileiro, com a estrutura de dragagem que tem, pudesse ir lá e fazer as intervenções. Mas isso também é complicado, porque você não pode atuar enquanto governo brasileiro no território estrangeiro, né? Tem algumas dificuldades diplomáticas nisso. E aí foi uma coisa assim que não se viabilizou. Mas estão sendo trabalhados terminais no lado uruguaio, ele tem o maior interesse em fazer isso. A gente já percebe movimentos hoje de algumas empresas privadas se instalando com terminais no Rio Jaguarão. Temos pedidos de empresas buscando autorização no Rio Jaguarão, enxergando o potencial tanto do Rio Grande do Sul quanto o potencial do estado, do país vizinho, né? Então, acho que, assim como o exemplo que eu dei da CMPC, acho que a iniciativa privada de empresas criando soluções e oferta de fretes e transporte, acho que isso pode dar mais peso à decisão da política pública no governo federal de priorizar o investimento na Lagoa Mirim. Então, resumindo, assim, é um tema complexo, é um tema que envolve vários setores, né, do governo federal. Essa é a situação que está hoje E em relação à Eclusa, hoje faz tempo que eu não converso com o pessoal da Universidade de Pelotas, porque mudou a reitoria, né, houve alteração, então eu perdi um pouco o contato com eles, mas nós tivemos algumas intervenções lá, porque o pessoal estava reclamando que as embarcações estavam com dificuldade de operar ali por conta dos terminais areeiros próximos ali, então a ANTAQ foi chamada para intervir nesse processo. Nós tivemos lá com a ajuda da Marinha, fizemos uma análise daquele processo, e na época ainda estava uma zona cinzenta, assim, a própria Universidade de Pelotas tinha uma herança, o Ministério da Integração também criou na época que ele era mais forte os seus órgãos regionais de desenvolvimento, e isso acabou ficando solto nas desestruturações que o governo federal teve, né? Então, hoje eu não sei lhe dizer como é que está, sei que estava com a Universidade de Pelotas e com o Ministério de Integração. Depois eu sei que já mudou para o MEC também, e aí estava o MEC envolvido e tinha um outro problema sério, porque não tinha nada a ver uma estrutura de eclusa com risco de passar para a gestão do Ministério de Educação. Então, é um negócio assim esquisito que precisa de uma solução, e como eu trouxe uma zona cinzenta, uma desconexão desse ponto, né? Bom dia. Paulo Tagliani, do Laboratório de Gerenciamento Costeiro do Instituto de Oceanografia também. Ok, Paulo. Me causou, assim, aquela ocasião que foi feita a duplicação da estrada Porto Alegre-Rio Grande, né?
Pelotas. Uhum. Causou, acredito que para muitas pessoas também, uma surpresa, assim, porque, no meu entendimento, acredito que seja um senso comum, que essa seria uma terceira opção, seria essa duplicação dessa estrada pelos custos que se envolvem, né? Sendo a primeira, o envolvimento seria a implantação da hidrovia, uma segunda, talvez mais barato, fosse ter uma ferrovia, mas se optou por uma duplicação da BR, né? Qual foi o posicionamento da ANTAC? Não sei se estava na sua gestão na época ainda, mas ela participou no Ministério junto das discussões. Existe uma certa competição entre DENIT e ANTAC com relação a isso? Existe muita pressão de lobbies? Qual foi o posicionamento? Por que não foi viabilizado naquela ocasião, se foi discutido isso, essa alternativa da hidrovia, e por que ela foi preterida em relação à duplicação da estrada, por exemplo, naquela ocasião? Uhum. Bom, nós somos defensores do aquaviário, né? Apesar de exercer um trabalho de fiscalização e regulação do setor, a gente entende o potencial dele, a importância dele, a estratégia para o país. Mas aí você ter essa posição como órgão regulador, você tem uma certa limitação na sua influência, né? Você se articula junto com outros órgãos, tem outros espaços, mas a política pública ela é definida em cima de um plano plurianual. Você tem o PPA, nós participamos de algumas discussões de PPA em 2010, quando eu estava em Brasília, em que o Ministério nos chamou para contribuir com as discussões do plano plurianual daquela época, porque estava na discussão do PAC também, entre o PAC 1, PAC 2 e tal. Então a gente vê assim uma grande dificuldade de articular projetos hidroviários dentro do contexto de política pública do rodoviário e mesmo do setor ferroviário. A gente sabe da viabilidade econômica, técnica e ecológica dos dois, mas nós temos uma matriz distorcida, né? E por decisão de interesses, de definições políticas de quem tem a caneta para decidir aonde vai o recurso que foi arrecadado, né? Então, o que nós precisamos é que a sociedade reflita mais sobre isso, né? Nós precisamos mais poder de pressão das pessoas junto aos seus representantes políticos para garantir que esse recurso seja bem aplicado. Recurso mal aplicado não é só problema no transporte. Recurso mal aplicado nós temos em várias áreas da nossa vida. Saúde, educação, uma série de problemas que a gente tem. Então, o transporte ele passa a fazer parte desse conjunto e com todas as dificuldades de influência. Quando a farinha é pouca, o primeiro meu angu, né? Tem um ditado, mais ou menos assim o ditado que diz, né? Então, na verdade, quando você tem uma crise e uma dificuldade, as pessoas vão lá lutar pelo seu espaço. Então, acho que é isso que nós precisamos trabalhar mais no cidadão para que ele corrija esses desvios. Precisamos de órgãos de controle mais efetivos para evitar que o recurso seja mal versado, mal utilizado. Então tem escolhas erradas, desvios, e a gente precisa de mais cidadania para cobrar mais as decisões que são tomadas. Não sei se respondi. A última pergunta, até por causa do adiantado da hora, a gente ainda tem um pequeno intervalo para fazer e depois volta com outros. Bom dia, Luciano Figueiredo, sou do mestrado de gerenciamento costeiro aqui da FURC. E, na verdade, minha pergunta já estava formada, o professor Beto fez uma bela introdução a ela, que seria a questão o senhor citou como novos modelos e mudanças de paradigmas, a questão do equilíbrio entre modais. No setor logístico, isso multimodal ele já é há muito tempo trabalhado, né, por questões lógicas e econômicas também. A minha pergunta, o senhor já estava fazendo boa parte da resposta, que é a questão dessas dificuldades internas governamentais. Há, por parte do setor privado, pedidos de projetos ou estudos em relação à ligação com a ferrovia, hidrovia, ferrovia? Há estudos em relação a extensões, apoio, suporte, que hajam essas extensões para ligação e conexões com a rodovia, com a hidrovia, ferrovia, hidrovia?
Isto tem algum tipo de pedido ou estudo? Uhum. Hoje eu não citei ali, mas ela aparece na estrutura da governança, aparece a Valec e a EPL, né, que são as duas entidades ligadas ao Ministério dos Transportes, no mesmo patamar do DENIT, e a EPL teve recentemente no Porto de Rio Grande, encaminhou para cá dois técnicos deles para fazerem levantamentos de dados sobre os terminais, no sentido de buscar informações para a construção da interface entre modais, né? A empresa de planejamento e logística, ela está desenvolvendo hoje um trabalho de articulação dos modais. O PNLT, que é o Plano Nacional de Logística e Transportes, ele tem uma data de 2025 e estava orientando investimentos do governo federal para reduzir essa discrepância do transporte dos modais, né? Você tem lá 70% de rodoviário, você tem 10% de aquaviário, você tem 15% de trem, e aí você tem que botar isso 1/3 para cada um. Esse seria o ideal, né? Então se projeta duplicar para 29% o aquaviário, reduzir o rodoviário e ampliar também o ferroviário. Na gestão anterior do governo, se discutiu algumas coisas e resgatou alguns processos da ferrovia, né? Alguns projetos da ferrovia. No aquaviário eu lembro que quando nós começamos em 2010 a discussão de projetos, se questionava muito o número reduzido de projetos no setor hidroviário. Tínhamos vários projetos rodoviários, alguns projetos ferroviários e poucos hidroviários. E de lá para cá se começou a trabalhar bastante isso, né, de oferecer aos órgãos de planejamento esses projetos. Então hoje eu diria que você tem uma carga boa de técnicos estudando na EPL, na Valec, a integração desses modais por meio desses instrumentos. Agora a gente precisa cobrar mais, né? A gente precisa trabalhar mais essa coisa do projeto e essa coisa da decisão da política pública. Gostaria de agradecer muito a participação. Eu só queria fazer um fecho, então, antes de você iniciar. Bom, acho importantíssima essa palestra com vocês, esse bate-papo com vocês. Agradeço ao convite da coordenação do evento. Nós estamos à disposição, a ANTAC. Enquanto o professor Ícaro falava, eu me lembrei de comentar também, deixei para o final. Nós temos parcerias com várias universidades e essa interação acadêmica da agência com a academia é muito importante, considero assim estratégica. Temos parceria com a Universidade do Pará, por conta da navegação das estradas d'água do norte. Temos parceria com a Universidade de Santa Catarina, por conta de estudos na área de transportes e terminais hidroviários. Temos parceria agora com a Universidade do Paraná, por conta do Rio Paraguai. E seria interessante ter formalizado, não sei se já tem, professor, uma parceria com a Universidade de Rio Grande, né, com a Fundação, para esse projeto de vocês. Ali você colocou várias perguntas a serem respondidas. Eu espero que essa palestra aqui, que essa abordagem minha tenha sido o embrião de algumas daquelas questões que o senhor coloca ali, e a gente fica à disposição. Assim como comentei no início, nós temos a ênfase regulatória, que tem um forte viés na burocracia. A gente tem um lado desenvolvimentista aí que está disposto a fomentar, a auxiliar o desenvolvimento da hidrovia. Então, conte conosco. Muito obrigada.